A paz e a graça, meus queridos, que Deus abençoe a vida de vocês mais uma vez. Quarta-feira, dia de louvarmos, dia de agradecermos ao Senhor, dia de pedir a Deus que Ele continue nos abençoando. Eu queria nessa quarta-feira convidá-los a orar ao Senhor. Quero ser breve nessa quarta-feira, como sempre. Quero convidar você a orar comigo em nome de Jesus Cristo. Querido Deus e Pai Celestial, nós te louvamos por mais um dia, te louvamos porque até aqui o Senhor tem nos abençoado. Só temos que agradecer ao Senhor e pedir ao Senhor que o Senhor continue nos abençoando, Pai. Não somos merecedores de tudo que o Senhor tem feito por nós, mas somos gratos, ó Pai Celestial. Por isso pedimos ao Senhor, continue conosco e nos dê, ó Pai Celestial, a Tua palavra e inspiração nessa noite e abra o nosso entendimento para que compreendamos a Tua palavra. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Queria te convidar, queridos, para que você possa meditar em 4 versos comigo, em nome de Jesus Cristo, aqui no livro de Neemias. Apenas um comentário rápido. Livro do profeta Neemias, né? Se assim podemos dizer, livro de Neemias, capítulo 1, do verso 1 ao verso 4. Diz assim: palavras de Neemias, filho de Acalias. E sucedeu que no mês de Xisleu, no 20º ano, enquanto eu estava em Suzã, o palácio, veio Anani, um dos meus irmãos, ele e alguns homens de Judá, e perguntei-lhes sobre os judeus que haviam escapado, que ficavam do cativeiro, e sobre Jerusalém, e eles me disseram: os restantes que ficaram do cativeiro, ali na província, estão em grande aflição e opróbrio. Também o muro de Jerusalém está derribado, e as suas portas queimadas a fogo. E aconteceu que, quando ouvi essas palavras, sentei-me e chorei e pranteei certos dias, e jejuei e orei diante do Deus dos céus. Então nós temos aqui um texto onde retrata, na realidade, o sentimento de Neemias diante de um relato que ele recebeu, onde ele recebeu uma informação da qual ele perguntou de um amigo ou um parente, provavelmente, da situação de Jerusalém, né? Ele estava ali na corte, provavelmente em Suzã, e ele era um copeiro do rei. Estava numa posição privilegiada, numa posição de honra. Ele estava abastado, ele estava sem nenhuma necessidade, ele estava confortável naquela posição, se assim podemos dizer. Mas Neemias era um homem de fé. Neemias, conforme nós vemos os relatos, né, a prosseguir aqui no seu livro, nós vamos ver a história de Neemias como um homem de oração. Um homem que tinha suas convicções, um homem que tinha suas preocupações, um homem que orava a Deus e ao mesmo tempo um homem que se preocupava com seus antepassados, com seus familiares, com os seus conterrâneos, se assim podemos dizer. E Neemias pede informação daqueles que ficaram na Jerusalém, que tinha sido levada cativa, e aqueles que ficaram no sentido da Jerusalém que ficou destruída. E ele pede informação, e a informação que ele recebe ali, né, é uma informação de tragédia. Ele recebe uma informação ali de alguns homens que vêm de Judá, ele pergunta e a informação que ele recebe, as informações não são boas. Ele disse: olha, aqueles que ficaram do cativeiro sobre Jerusalém, eles estão numa situação muito triste, estão em grande aflição e opróbrio. Os muros estão derribados, as portas, elas estão queimadas a fogo. Então, quando Neemias ouve essas palavras, ele diz que se sentou, ele chorou, pranteou por alguns dias, e ele também jejuou e orou diante do Deus do céu, perante o Deus do céu, o Senhor Todo-Poderoso. Ele se lamentou pela situação dos seus conterrâneos, dos seus irmãos.
Ou seja, ele podia ser um sujeito sem nenhum sentimento. Ele podia ser um sujeito egoísta. Não se preocupar com a situação dos outros. Porque, embora tendo sido levado cativo, ele estava lá numa posição privilegiada. Ele não tinha falta de nada. Ele estava numa alta posição, copeiro do rei, era uma posição elevadíssima. Então ele não tinha falta de nada, mas ele estava preocupado com o que estava acontecendo. Mas basicamente aqui, eu quero fazer um resumo rápido aqui, porque embora Neemias estando na corte persa, ele não estava contente. Ele precisava, de alguma forma, realizar a obra que Deus colocou no coração dele. Porque Deus tinha colocado uma obra no coração dele. E ele sabia quem ele era na realidade. Ele sabia que ele estava ali na corte persa, ele sabia que ele estava ali naquela fortaleza de Suzã, ele sabia que estava servindo aquele rei naquele lugar, embora aquele rei era uma boa pessoa, mas ele sabia que aquele não era o lugar dele. Ele sabia que ele tinha uma missão para fazer, algo para fazer da parte de Deus. E aquilo mexia com ele. E por isso ele foi orar a Deus e pedir uma direção de Deus. E Deus lhe deu uma direção. E Deus lhe deu uma direção e Deus providenciou também os recursos para ele. E ele recebeu carta do rei, ele se tornou então um governador, e esse rei lhe deu carta, e quando ele se tornou governador, ele voltou para Jerusalém. E lá em Jerusalém, ele começou então a reconstruir os muros que tinham sido queimados e derrubados. A história diz que em 52 dias, com toda a oposição, Neemias conseguiu reconstruir os muros de Jerusalém. E foi muita oposição, mas Neemias ele conseguiu reconstruir os muros. O livro de Neemias mostra que Neemias era um homem de oração, porque no livro dele, em cerca de 11 vezes, nós vamos ver Neemias se dirigindo a Deus em oração, em súplicas, pedindo a Deus que Deus lhe respondesse, pedindo uma resposta a Deus, orando a Deus. 11 vezes, pelo menos, nós vemos aqui Neemias se dirigindo em oração a Deus. Isso mostra, na realidade, que a oração e o sacrifício, que Neemias tanto ele ora como ele sacrifica a Deus. A oração e o sacrifício, ele resulta, na realidade, em algo muito especial da parte de Deus. Porque trouxe um resultado. Tudo aquilo que Neemias fez, ou seja, resultou da oração. Resultou da confiança que ele teve em Deus a partir da oração. Porque tudo começou a partir da oração. Ele teve uma informação. Algo incomodava no coração dele e ele partiu para a oração. Ele planteou, ele orou, ele clamou a Deus. E através da oração ele se fortaleceu em Deus. E Deus lhe deu uma direção. E a partir daquela direção, através da oração e do sacrifício, ele então foi buscar. Ele foi buscar ali os recursos. E Deus abriu as portas para ele. Deus abriu as portas para ele. E mesmo com com toda a perseguição, com todos os obstáculos que ele teve naquela jornada, naquela empreitada, ele não desistiu. Ele animava as pessoas para reconstruir os muros, ele animava as pessoas para buscar. E a reconstrução dos muros de Jerusalém não é apenas uma obra de reconstruir alguns muros para proteger uma cidade. A reconstrução dos muros, na realidade, mostra uma renovação espiritual. Porque a reconstrução dos muros de Jerusalém aqui nada mais é do que uma renovação espiritual do povo. Porque a primeira parte, nós vemos aqui 3 partes nos livros de Neemias e o livro de Esdras. É um livro só no cânon hebraico, é um livro só. Os 2 livros é um livro só. Na nossa Bíblia são 2 livros, mas no cânon hebraico é um livro só. E na realidade ele é dividido em 3 partes, são três construções aqui. E a primeira parte aqui do livro de Neemias é justamente a reconstrução do muro. E depois nós temos a parte
de Esdras, que a parte de Esdras é justamente, ele trabalha com a construção do templo, o embelezamento do templo, que tanto Neemias quanto Esdras trabalha nessa renovação da espiritualidade do povo realmente voltar novamente para Deus, porque o povo tinha ido para o cativeiro justamente por ter se afastado de Deus. E essa reconstrução do muro e a construção novamente, a reconstrução do templo, era justamente essa volta do povo para Deus. Então era uma renovação espiritual. Não era apenas uma construção física, mas era uma renovação espiritual também. Então Neemias, ele na realidade, além de ser um grande líder, um líder nato, um líder espiritual, um homem que não se vendeu, um homem de oração, um homem de fé, um homem que para nós também é um exemplo de um verdadeiro líder que não se corrompeu diante do poder, que conservou a sua fé diante do poder, um homem que deve ser exemplo para aqueles que estão hoje na corte, no poder, que deve ser imitado, aqueles que estão nos mais altos escalões hoje, aqueles homens que são chamados homens de fé, devem olhar para a história de Neemias e imitar Neemias, porque Neemias ele se tornou governador, né? Recebeu, né, do rei essa missão, e durante 12 anos ele foi governador, se tornou governador durante 12 anos, e Deus deu essa graça a ele, e ele não se corrompeu durante esse tempo todo, ele honrou o nome de Deus, ele se tornou uma pessoa digna de ser imitada, porque foi um exemplo de líder, um exemplo de homem de Deus, um exemplo de homem de oração, um exemplo de homem de fé, um homem que incentivava os seus conterrâneos, um homem que não se corrompeu em hipótese nenhuma. Então, quando nós olhamos para esse livro de Neemias, devemos observar esses ensinamentos. Então é apenas um comentário breve aqui, esse texto de Neemias. Eu quis trazer esse breve comentário do livro de Neemias, porque nós somos carentes, ou estamos carentes hoje de homens assim, de servos de Deus assim, de pessoas dignas de serem imitadas. Hoje, quando você olha hoje para os mais altos escalões da política ou do poder, são poucos que nós podemos dizer que são dignos de serem imitados. Então, podemos olhar para a história de Neemias e dizer: esse vale a pena ser imitado. Então, esperamos que esses homens que estão nos mais altos escalões, que saíram das igrejas, que são homens de fé, que eles olhem para a história de Neemias e não se corrompam. E nós, que somos servos de Deus, que venhamos também olhar para a história de Neemias e aprender com Neemias o que é ser um verdadeiro servo de Deus, que a oração e o sacrifício compensa, que consultar a Deus compensa, que buscar a Deus em oração compensa, que quando nós oramos há uma resposta da parte de Deus, que quando nós buscamos, Deus responde. Neemias buscou e Deus respondeu. Neemias podia ter sido egoísta, mas não foi. Pelo contrário, ele se tornou uma pessoa preocupada com o seu próximo, preocupada com seus entes queridos, preocupada com seus irmãos, com seus conterrâneos. Ele foi semelhante a Moisés, como relatado lá no capítulo 7 de Atos, a partir do verso 2. A Bíblia diz que Moisés, mesmo lá no Egito, mesmo estando lá no palácio, tendo sido preparado e sabendo no mais alto grau do Egito, sabendo falar, né, o idioma, os melhores idiomas lá do Egito, a sabedoria do Egito e tudo, ele sabia quem ele era. E quando ele viu lá, né, dois hebreus brigando e um maltratando o outro, ele então foi lá, né, separar aquela situação. Mas antes disso, Moisés tinha matado um egípcio.
porque estava maltratando um hebreu. E quando ele foi separar lá aqueles dois hebreus que estavam brigando, dizia assim: irmãos, não briguem, vocês são hebreus. E aquele que estava sendo injusto falou assim: olha, você vai matar também a mim como matou ontem aquele egípcio? E Moisés temeu e fugiu, porque um dos seus próprios irmãos acusou ele. Mas Moisés, ele, mesmo estando na corte, não esqueceu quem ele era. Ele fugiu, sim, ele teve medo, mas porque Deus tinha um plano na vida dele, uma obra poderosa na vida dele. E ele fugiu e foi para o deserto, foi lá para Midian. Mas lá o Senhor resgatou ele, de lá tirou e trouxe de volta para tirar o povo da escravidão. Ou seja, Deus tinha uma obra preparada para a vida dele. Moisés não esqueceu quem ele era, mesmo estando no Egito. E aqui Neemias estava lá na corte de Susã, mas também não esqueceu quem ele era. Você também não deve esquecer quem você é, seja aonde você estiver, esteja onde você estiver. Não esqueça quem você é. Não esqueça que Deus tem uma obra poderosa na sua vida. Não esqueça que o Espírito de Deus está sobre você. Não esqueça que Deus te escolheu. Não esqueça que você é uma serva, é um servo de Deus. Seja um homem, seja uma mulher de oração. Seja uma pessoa que busca, que sacrifique, que esteja na presença de Deus, que Deus vai te honrar. Busque a Ele com todo o teu coração, com toda a tua fé, que Deus vai te abençoar. Deus vai te abençoar. Deus, Ele está sempre te ouvindo, mas tenha fé, tenha convicção. Neemias pranteou, ele chorou, ele se rendeu, ele buscou, ele pranteou diante do Deus dos céus. E Deus ouviu a sua oração e respondeu. Todo momento, Deus está disposto a nos abençoar. Basta buscá-lo de todo o nosso coração. Eu queria orar com você. Eu queria pedir a Deus pela sua vida, pelo seu lar e pela sua família, em nome de Jesus. Vamos orar? Vamos clamar a Deus, vamos pedir ao Senhor que Ele venha nos abençoar poderosamente, que Ele venha derramar a sua graça sobre a nossa vida, que Ele venha manifestar a sua unção de uma forma muito maravilhosa nessa quarta-feira, em nome de Jesus. Então eu te convido a orarmos juntos em nome de Jesus. Vamos orar? Querido Deus e Pai Celestial, nós oramos a Ti em nome do Teu Filho Jesus Cristo Nazareno. Nós clamamos ao Teu santo nome, Pai, em o nome do Teu Filho Jesus de Nazaré. Pedimos, meu Deus, nessa noite tão especial, que o Senhor possa abrir os céus sobre esta família, sobre este homem, sobre esta mulher, sobre essa pessoa que está orando agora, clamando ao Senhor, pedindo ao Senhor um milagre, pedindo ao Senhor, ao Pai Celestial, uma resposta, pedindo ao Senhor, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, que o Senhor estenda as tuas mãos. Pai, ouve a oração dessa pessoa, responde a oração desta pessoa, responde agora em nome de Jesus Cristo. O Senhor é Deus, o Senhor pode todas as coisas. Essa pessoa colocou diante de Ti, ó Pai, uma causa e precisa, Pai Celestial, desesperadamente de uma resposta Tua. Nós não somos merecedores, ó Pai, de nada que o Senhor nos dá. Tudo é por causa da Tua misericórdia. A Tua palavra nos diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Por isso, ó Deus, concede-nos a Tua graça. Responde a nossa oração. Responde a esse pai, responde a essa mãe, responde a esse filho, a esta filha. Atenta para a oração dessa pessoa que clama ao Senhor. Abre esta porta que se encontra fechada. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo Nazareno, nós te clamamos em nome de Jesus nesta hora, meu Deus. Faz segundo a Tua vontade na vida dessas pessoas agora, que estão, ó Pai Celestial, angustiadas, precisando de um milagre. Eu oro como sacerdote sobre a vida de todos aqueles que clamam agora. Eu oro pela igreja Manancial da Graça, que precisa do Senhor, que necessita do Senhor, por cada membro da igreja Manancial da Graça, por cada mantenedor da igreja, por cada pessoa, Pai Celestial, que participa desta família, que é membro desta família, por cada visitante que adentra pelos átrios, por cada pessoa que dá o seu nome para a oração. Eu oro, Pai, em
intercedendo por eles, pedindo ao Senhor que o Senhor possa responder às suas orações. Eu oro e abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Te agradeço em nome de Jesus, desde já. Que Deus possa te abençoar, que Deus possa abençoar a tua vida nessa noite tão especial. Que Deus possa continuar abençoando a sua família. Que o amor de Deus Pai, que a graça de Cristo Filho, que as doces consumações do Espírito Santo de Deus possa continuar sobre você sempre e sobre a tua vida todos os dias, em nome de Jesus Cristo. Que Deus te conceda uma semana, um resto de semana muito abençoado em nome de Jesus. Fica com Deus, todos vocês, e até uma próxima vez em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe a todos.